Olá pessoal! A Bíblia em pleno século XXI? Como ler um livro tão antigo e aplicar no dia a dia, no trabalho, na família e até nas redes sociais? E o que ela realmente diz sobre fé, propósito e futuro? Para conversar sobre tudo isso, o Gimito recebe o pastor Jefferson, que dedica a vida a estudar e ensinar a palavra de Deus de forma simples e direta. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast de Mito. Estou com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi! Bom, gente, hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, um convidado que já participou de vários episódios do podcast de Mito ao longo da história desse podcast. Já trouxe ele no áudio, já trouxe ele no vídeo, né? E hoje estou trazendo ele pela primeira vez aqui no nosso estúdio na Conexão TV, que mais uma vez eu quero agradecer a Conexão TV por estar cedendo esse espaço para a gente gravar esse episódio e falar de um tema super legal, super interessante, que é a nossa querida Bíblia. Hoje estou recebendo o nosso convidado, pastor Jefferson, seja bem-vindo. Obrigado, Henrique. Obrigado, Thalita. Obrigado a todos. Também a Conexão TV, que hoje nos dá a oportunidade de nós batermos esse papo e conversarmos um pouquinho. Prazer, uma alegria estar com vocês aí, mais essa oportunidade. Bom, eu fico muito feliz da gente estar tendo esse papo, você ter aceitado o meu convite mais uma vez, né? E é uma grande honra estar aqui para falar desse livro aqui. Vou mostrar aqui pro pessoal, né? Mas muitos já conhecem como a Bíblia Sagrada, né? E é o livro mais vendido no mundo. Sim. A gente não pode ser. O segundo se não me falha a memória, Dom Quixote de La Mancha. Mas o primeiro é a Bíblia. E essa Bíblia aqui, pastor, eu ganhei com ela. Foi muito engraçado porque era a gente chama de catequese, né? Que é onde a gente aprende quando é mais novo, a gente faz lá a preparação para receber a hóstia. E assim, era uma gincana, tinha que achar a leitura mais rápida da Bíblia. Eu peguei Gênesis, o primeiro livro, eu só abri a Bíblia e falei, não, tá aqui. E eu fui premiado com essa Bíblia, em 2007. Eu fui ler, comecei a ler ela em 2011, através de um amigo meu que começou a conversar comigo sobre a Bíblia. Comecei a querer ler inteira, vocês podem ver que tem um marca-página aqui. Eu não consegui ler inteira até hoje, tá aqui. Mas eu já li um bom tanto da Bíblia, tentando ler, estudar e tudo. Eu tô em Eclesiastes, olha aqui, ó. Tá aqui uma marca-página até hoje. E essa Bíblia aqui tem um valor sentimental muito grande para mim, porque eu recebi ela em 2007, fui ler ela em 2011, depois de um tempo Deus me convocou para fazer parte da Pastoral da Comunicação, que é como se fosse a mídia ali para você fazer as transmissões, e eu me sinto um homem renovado, né, depois que eu comecei a estudar a Bíblia. Hoje eu faço muito devocional, então todo dia eu tô lendo, tentando ler pelo menos com a minha mãe, conversando, né? Ainda tenho esse projeto de tentar ler a Bíblia inteira, né? E tentar entender tudo, mas confesso que é um projeto bem grande e tudo mais, mas estou nesse projeto há um bom tempo. E acho um livro incrível, acho um livro maravilhoso, é um livro que eu digo que é um manual de vida, né? Acho que todos nós como cristãos devemos ler sempre a Bíblia e não deixá-la cheia de pó em casa, né? E eu trouxe algumas coisas aqui também, que ao longo desse podcast eu vou transcorrendo, né? Mas queria saber de você. Você lembra quando você leu pela primeira vez a Bíblia, pastor? Então, Henrique, eu tive a oportunidade de começar a frequentar a igreja muito jovem, né? Pequeno, criança, eu tinha apenas 2 anos. E aí, as igrejas sempre têm aquela atividade para as crianças, o ministério infantil. Então, desde muito pequenininho, a gente já começa a ouvir as historinhas de Jesus, as historinhas da Bíblia, e a gente começa a ter os primeiros contatos com a Bíblia. Lógico, naquele momento você não sabe ler, é muito mais na questão lúdica, mas a gente vai, como criança, ouvindo as historinhas. E naquela época ainda se contava historinhas colocando figurinhas no negócio. Sim. Esqueci o nome lá, que colava, e daí as professoras iam contando, mas sempre se remetiam à Bíblia, né? E aí depois vai ficando maiorzinha, daí o pai dá, a mãe dá, o vô dá. Então, assim, foi uma coisa boa, desde pequeno, muito jovem, começar a ter o contato com a Bíblia, né? Que é uma palavra de Deus e algo que é fundamental na nossa vida. Então, fui privilegiado nesse sentido. Que legal, bacana. E você, Thalita? Você lembra a primeira vez que você recebeu uma Bíblia ou você leu a Bíblia? Você tem essa recordação? A primeira vez eu não lembro, só que o que eu lembro foi que eu li Gênesis e depois os Salmos, porque eu gosto muito dos Salmos da Bíblia, mas toda ela eu ainda não li também.
Eu tenho essa história porque foi um processo, né? E eu deixei essa Bíblia um bom tempo, sem ler ela. Eu fui ler 2007 para 2011, foram alguns anos parado para aí eu começar a reler, ter esse hábito com leitura e da palavra de Deus, né? Sempre gostei de ler, mas eu nunca tinha pegado a Bíblia para ler, né? Então sempre ficou lá guardada, né? E logo quando o meu amigo fez a minha cabeça para eu ler, eu lembrei dessa Bíblia. Eu falei, não, eu vou começar a ler, né? E foi indo esse processo, né? É claro que é um processo longo, né? Você lê a Bíblia inteira, mas eu queria saber de você, pastor, qual que é a forma correta de estudar a Bíblia? Então, a Bíblia é um livro, é um compêndio, na verdade, são 66 livros, Sim. dividido em Novo e Velho Testamento. Então, a Bíblia ela foi escrita narrando ou contando muitos anos, e que se colocou dentro de todos esses livros. Então, a Bíblia, nós não podemos achar que a gente lê a Bíblia como ler um romance, como ler um outro livro normal, né? Ele é um livro que tem muita história, tem muito contexto geográfico, político, contexto do momento, das guerras, dos governos. Então, a Bíblia é um livro que nós temos que ler, ter, lógico, a inspiração de quem escreveu, que é o Espírito Santo, nos orientando, mas a Bíblia é um livro que a gente precisa estudar, né? A Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia, porque se você simplesmente começa a ler a Bíblia de uma forma, assim, contínua, é importante, é óbvio, é gostoso, é bom, mas talvez o teu entendimento não seja tão claro, Uhum. devido a todas essas situações que a gente vai decorrer aí na sequência. Mas a Bíblia é um livro que precisa ser mais estudado do que lido como um romance, como qualquer outro. Então, a gente precisa ter esse entendimento quando a gente começa a ler a Bíblia. E é um desafio, sem dúvida nenhuma, você ler de capa a capa, mas eu, assim, gosto muito de dizer que antes de você, né, ter assim, puxa, eu li a Bíblia de capa a capa, é melhor você ler menos e entender mais, do que simplesmente ler e terminou e não conseguiu absorver muita coisa. Com certeza. E é uma questão assim que quando você começa a ler a Bíblia, eu que tive essa questão de querer ler do começo ao fim, você percebe que na Bíblia fala, pelo menos na minha, fala Javé, né? É a tradução, né? Aí tem diversas traduções e tudo mais, mas a gente percebe que no Antigo Testamento era um Deus mais bruto. Era um Sim. Deus mais, parece assim, pecou, vai ser punido, né? E assim, assim, por que no Novo Testamento teve essa mudança? Pelo menos eu entendo dessa forma. Parece que no Primeiro Testamento, a impressão de que a gente tem quando a gente lê, parece que ele era mais bravo, vamos colocar assim. Eu não sei se essa é a palavra. Parece que ele punia mais. E no Novo Testamento ficou assim parece mais tranquilo com relação a isso, porque eu não sei se você consegue me explicar isso. Então, na verdade, isso é um estudo teológico que a gente precisaria ter bastante tempo para entender, mas assim, de forma bem prática, a Bíblia, ela retrata o que nós chamamos de dispensações. O que são as dispensações? São períodos que foram escritos e narrados, os contextos e as histórias da Bíblia, aonde essas dispensações foram acontecendo. Então teve várias. A última dispensação que nós vivemos é a dispensação da graça, que é a partir do momento do nascimento de Jesus. Então, não é que ficou mais leve, não é que eles eram mais duros antes e menos duros agora, mas nós vivemos a dispensação da graça. O que é graça para a gente entender? Graça é aquilo que é favor imerecido. Nós não merecemos a graça, a bondade, a misericórdia, o perdão de Jesus, mas mesmo assim ele dispensa isso por nós. Não merecíamos que ele morresse na cruz por nós, para nos salvar, mas mesmo assim ele fez isso. Isso é graça. Então hoje nós vivemos a dispensação da graça, ou seja, não é mais aquela lei dura, olho por olho, dente por dente, aonde naquele momento, naqueles contextos, devido a, digamos, pouca formação, não existiam as leis que existem hoje, o esclarecimento que tem hoje,
o conceito que tem hoje, a instrução que tem hoje. Então o povo era um povo muito embrutecido, vamos pôr assim. Então a lei precisava ser mais dura. Deus precisava ensinar aquele povo com mais dureza, digamos assim, porque era a única forma, talvez, que eles entendessem. Hoje, nós temos hoje o privilégio de termos uma outra forma de pensar, um outro entendimento, uma outra cultura, e a partir do nascimento de Jesus, vivemos a graça. Então, isso é importante a gente entender, porque quando a gente lê a Bíblia, Velho Testamento, você tem essa percepção. Quando você lê um Novo Testamento, você tem uma outra percepção. Não é que Deus ficou mais mole no Novo Testamento, era mais duro no Velho. Tipo, pai era uma coisa, avô era outra. Não. Né, o pai às vezes é duro, depois que vira avô, puta, molesta, os netos fazem o que querem e tal. Não, com Deus não é bem assim, né? Deus é único. Mas hoje vivemos a questão da dispensação da graça, a graça de Jesus. Por isso temos esse novo entendimento do mover de Deus e do ensinar de Deus para nós no Novo Testamento. Bom, Thalita, quer fazer alguma pergunta? Bem legal essa explicação. Eu gostaria que você falasse aqui pra gente, pro pessoal de casa, um pouquinho sobre a sua congregação, a de Ofir, né? Isso. Então, bom, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu tenho 55 anos, sou casado com a pastora Liliane. Temos uma filha que é a Emanuela, que vai fazer 13 anos agora, 12 de abril. Eu, aos meus 45 anos, comecei a fazer teologia pela segunda vez. Tinha feito meu primeiro ano, não concluí, fiz o segundo ano, a segunda tentativa, onde concluí 3 anos de teologia no Instituto de Teologia Quadrangular. E aí, com 45 anos, 45, 46, 47 anos, quando eu estava terminando teologia, aí senti no coração a vontade de iniciar uma igreja, né? Já tinha frequentado várias igrejas por toda a minha vida, mas aí, com o término da teologia, a formatura, digamos assim, com o título de pastor, aí iniciamos a Igreja de Ofir. Então, iniciamos a Igreja de Ofir 1º de outubro de 2017. Então, esse ano fazemos 9 anos. Outubro de 2026, fazemos 9 anos de igreja. Estamos lá em São José dos Pinhais, perto ali, próximo ao Supermercado Condor. Já passamos por 3 lugares, porque a igreja foi crescendo, e graças a Deus hoje estamos ali na Quirinos Agonel, número 36. E tem sido uma experiência muito interessante estar com o pastor aí nesses 9 anos, aprendendo, porque a gente faz teologia e as pessoas pensam que a gente sabe tudo como pastor formado. Isso não é verdade, né? Os anos, a experiência, o lidar com as pessoas, com as situações, é que vão nos ensinando. Mas é um privilégio, me sinto privilegiado de Deus ter me dado essa oportunidade de ser pastor. Alguns acham que ser pastor é um fardo, é um peso. Eu diria que é uma responsabilidade, mas eu acho muito prazeroso ser pastor, ter momentos como esse, e algo que Deus que permite na nossa vida. Com certeza. E uma coisa que você comentou ali, você fez teologia. Muita gente comenta assim, quando você faz teologia, você entra muito em conflito. Uhum. Você teve algum desses períodos em que você talvez entrou em conflito, ou assim, você sempre se manteve íntegro, nunca teve alguma coisa assim que não fez sentido? Parece que uma hora você se questionou, porque tem muita gente que comenta isso, que a teologia, às vezes, quando você se aprofunda demais, parece que dá porque já teve casos de pessoas que comentaram que fizeram, depois não acreditarem mais nada e tudo mais. Como é que foi a experiência de fazer a faculdade? Faculdade, é um curso. Ele é um curso superior, ele não é, assim, reconhecido pelo MEC, digamos. Então, assim, eu não tenho um diploma de Sim. 3º grau, como tenho da administração, que eu sou administrador, mas ele tem um nível de conhecimento muito grande que vale muito a pena. Então, te respondendo, eu comecei a frequentar a igreja com 2 anos de idade, quando meu pai e minha mãe começaram a frequentar. Então, eu cresci dentro das igrejas, de várias denominações, até os meus 45 anos, que quando foi
que eu comecei a fazer teologia. Então, deixa eu só fazer um parênteses de teologia, né? Teologia, as pessoas acham que teologia é estudar Deus. Não, teologia é estudar as coisas de Deus. Quem somos nós para estudar Deus, né? Então, nós Sim. estudamos as coisas de Deus, o que Deus fez, o que ele ensinou, o exemplo dele. Então, não Deus, né? Então, teologia estuda as coisas de Deus. Então, quando eu comecei a estudar teologia, assim, eu confesso para vocês que eu tinha vários conceitos formados pelos meus 45 anos vivendo dentro de igrejas. E aí, quando eu comecei a estudar a teologia com mais profundidade, com mais razão, com luz sobre realmente o que é a teologia, o que era aquilo, qual é o ensino real de Deus, por que que a Bíblia trata aquele assunto, né? Porque algumas coisas começaram realmente, eu comecei a me questionar se eu estava na prática correta. Não de servir a Deus, da forma como eu entendia Deus, mas de alguns conceitos. Então foram 3 anos de mudar conceitos. Eu fui mudando conceitos porque eu fui entendendo o ensino de Deus, as coisas de Deus, o exemplo de Deus. E às vezes, né, lógico, eu não diria que por mal, mas às vezes cada pastor, cada líder, cada padre, cada sacerdote tem a sua linha, tem o seu entendimento, e que não necessariamente é o que a Bíblia nos ensina, é o que ela gostaria que fosse correto na nossa vida. Sim. Então, como a gente vai passando e ouvindo um e ouvindo outro, vai daqui, vai dali, quando você começa a estudar mais a fundo, você vai se deparando com verdades que você achava que era uma e que você vai entendendo que era outra. Isso me fez muito bem, porque quando eu comecei a igreja, eu iniciei a igreja com conceitos diferentes que eu teria se eu não tivesse estudado. Não vou dizer que esteja errado, mas assim, me ajudou a fazer muito mais o certo do que o errado. Visões, entendimento, posições, dogmas, doutrinas, né? Que uma coisa é o que a Bíblia ensina, outra coisa é a doutrina que alguém criou. Vou dar só um exemplo bem simples. Não, por exemplo, aqui na minha igreja você tem que vir de terno e gravata. Se você não vier de terno e gravata, você não pode entrar, porque aqui todos os homens usam terno e gravata. Mas isso é uma doutrina da igreja. A Bíblia não nos ensina isso, nem tinha terno e gravata naquela época. Então, são coisas como essa que a gente vai deparando. Por exemplo, posso falar que a noite inteira, mas, não, se alguém entrar na igreja de boné, isso é uma irreverência enorme. Deus vai ficar muito brabo com aquela pessoa. A Bíblia também não nos ensina isso, que se alguém for lá e está na plateia, está sentado lá, de boné, como um desrespeito, né? Eu não vejo com desrespeito, né? Eu vejo que, quer tirar, beleza, mas não quer, você não está nem mais perto de Deus, nem mais longe de Deus, porque você está de boné, tatuagem, ir para a igreja de bermuda, por exemplo, né? Então, assim, tem igrejas que você não pode entrar de bermuda, porque eles consideram que é um desrespeito. Mas isso não é Bíblia, isso é doutrina da igreja. E que a gente tem que respeitar, entender. Mas quando você começa a estudar, você vê que isso não é o que a Bíblia diz. É o que alguém colocou por regra e norma. E tá tudo certo para quem frequenta lá. Sim. Né? Assim, eu não questiono. Se você frequenta aquele lugar, se você se sente bem naquele lugar, e lá você não pode ir de bermuda, então, amigo, você não pode ir de bermuda. Mas eu quero ir de bermuda. Então procura outra que possa ir de bermuda. Mas não dá problema, não é verdade? Sim, Então, sim. são coisas que a gente aprende estudando. Claro, é exatamente isso, né? A gente tem um perfil, outras igrejas têm outro, e há várias, digamos assim, interpretações, e como você falou, são dogmas, às vezes, da igreja e não em si da Bíblia, né? Como você comentou. Thalita, quer fazer alguma pergunta? Sim. Dentro da sua igreja, bem dizer, existe algum projeto para a comunidade ou algum projeto que você criou para atender a comunidade? Boa, Thalita. Eu penso assim, a igreja, ela precisa ser igreja dentro daquelas 4 paredes, legal, porque a igreja somos nós. A igreja não é a parede, não é o teto, aquilo é o templo, né? Aquilo é templo. A igreja somos nós somos a igreja. Então, quando nós nos reunimos no templo, a igreja está reunida. Mas a igreja precisa ser igreja fora também. Lógico, eu não prego o assistencialismo, mas eu entendo que a igreja precisa
também ter um envolvimento social. Então nós temos alguns projetos, por exemplo, lá na igreja a gente criou um negócio que já existe há muitos anos, que se chama Varal do Amor, que é um negócio bem simples. A gente colocou lá uma estrutura na frente da igreja que as pessoas deixam roupas e levam roupas, de uma forma bem simples. Às vezes a gente nem se envolve, né? A própria comunidade agora já está acostumada, coloca a roupa lá no varal, quem precisa leva. Ou seja, por quê? Porque nós precisamos ser igreja fora do templo, fazendo a diferença na vida das pessoas. Lógico, isso não é uma tarefa tão fácil, mas nós precisamos fazer de alguma forma, então nós procuramos fazer isso. Também a gente ajuda um lar que abriga crianças que foram tiradas da situação dos pais e que ficam lá aguardando o resultado da justiça ou depois o encaminhamento para uma nova adoção, né? Então nós ajudamos também essa instituição, porque eu entendo que nós, como igreja, precisamos também estar envolvidos fazendo a parte social. Não o assistencialismo, porque eu acho que não é a função da igreja, mas uma fé sem obras não faz sentido, é morta. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, a fé sem obras é morta. Então isso a Bíblia nos ensina, a gente precisa pôr sempre em prática dentro do que a gente pode, né? Dentro do que os nossos braços conseguem fazer. Inclusive tem um podcast sobre adoção nosso no canal do Gimito, para quem quiser ter um interesse, tá no nosso canal ali, assistam, foi muito bacana, muito legal, foi até o próprio Jefferson que participou e foi um bate-papo muito bacana, eu tirei bastante dúvidas que eu tinha também sobre esse tema, vale muito a pena conferir. Mas eu queria saber de uma coisa, voltando a falar sobre a Bíblia, qual que é eu acredito que você tem um livro favorito da Bíblia. Um livro que você mais gosta de ler, que já leu várias vezes. Que, como você falou, são quantos livros? 66. 66? São 27 do Velho, são 39 do Velho e 27 do Novo. 27 do Novo. Isso. E qual que é o seu livro favorito da Bíblia? Olha, a Bíblia é fascinante quando você começa a estudar, mas eu particularmente, eu gosto de dois livros assim que eu sempre leio. Né? Eu gosto de Provérbios, que é Velho Testamento, porque Provérbios é um livro com muita sabedoria, com muito conselho. Eu gosto de Provérbios, porque Provérbios nos traz muitos conselhos. Se a gente consegue trazer isso para a vida prática, nossa, a gente acerta bastante. Então eu gosto muito de Provérbios. E eu gosto particularmente do livro de Lucas, né? Gosto do livro de Lucas, da forma como Lucas escreveu, Lucas médico, então uma visão de um homem, digamos assim, da ciência, olhando para um homem como filho de Deus que era Jesus. Então, assim, algo muito gostoso. A ciência escrevendo sobre o Filho de Deus, sobre os milagres, sobre a vida de Jesus. Então, assim, eu gosto muito da linha de Lucas. Então, eu gosto de pregar sobre Lucas, sobre as passagens, né? Então, assim, esses dois livros me chamam muito a atenção, mas a Bíblia é um livro fantástico, né? Então, quanto mais a gente lê, mais apaixonado fica. O Lucas eu já li, eu já posso dizer que o Lucas eu li o livro inteiro, foi um dos livros, eu tentei ler ela inteira, como eu falei para aqui, mas o livro de Lucas eu já li inteiro e realmente é fascinante, é muito legal, muito interessante. E você, Thalita, qual que é o livro que você mais gosta lendo? Eu gosto de Gênesis. Gênesis, assim, a criação e tudo mais. É o meu favorito. Tem uma questão que eu quero trazer aqui também, que é uma questão muito atual que está acontecendo, que a gente não pode deixar de não comentar, que é uma divergência entre Bíblia e Alcorão, que é o Filho da Promessa. Sim. Que inclusive é tema também também, não diria assim que tá... Eu não diria se está internamente ligado, mas é claro que existe uma guerra santa, né, também, a gente não pode negar isso. É claro que tem outras coisas envolvidas também por trás dessa guerra santa, mas que a Bíblia já mencionava isso há tempos atrás, né? Há uma divergência entre Bíblia e Alcorão e há uma briga religiosa entre quem é o Filho da Promessa. Uhum. E a Bíblia cita isso, e que terá, Sim. E que essa guerra e tudo mais. Te assusta que a gente pode estar se aproximando do fim do mundo? Ou você nada teme, não tema Deus? Veja, Henrique... Então, uma pergunta difícil. Uma pergunta difícil, mas importante a gente abordar esse assunto, porque, veja, a Bíblia, ela não se contradiz.
E a Bíblia não mente. E a Bíblia nos fala que este mundo como nós vivemos, ele vai acabar. Então terá a segunda volta de Jesus. Estou falando um pouquinho disso para a gente entrar no contexto, né? Claro. Então a Bíblia nos fala sobre isso. Então se a Bíblia fala sobre isso, isso vai acontecer. Então o que nós estamos vendo hoje, você fala, pastor Jefferson, Jesus está voltando entre hoje e amanhã? Eu falo, olha, eu não saberia te dizer, mas ele está voltando. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui 10 anos, pode ser que seja daqui 500 anos. Mas a Bíblia nos dá sinais da volta de Cristo. E nós precisamos estar alertas a essa volta. Então, veja, o que está acontecendo hoje é um sinal. Então, hoje nós temos um contexto muito forte, já vinha de muitos anos, desde o início lá, atrás, Isaac e Ismael, a confusão do primeiro filho, o filho da promessa, que Abraão achou que era de uma forma e Deus disse que era outra, daí Abraão se precipitou, teve um filho com Agar, nasceu Ismael, não, mas não é esse aqui, eu vou abençoar esse, mas o filho da promessa é Isaac, porque vinha a linhagem, vinha Jesus Cristo, ou seja, e aí começa essa confusão entre judeus e muçulmanos, né? Judeus e árabes, ou seja, esse povo. E essa confusão existe até hoje. E hoje está ficando muito mais latente. Se você for ver nessa guerra que iniciou-se, estou falando da guerra do Irã agora, bem atual, que se iniciou com o Trump, Estados Unidos, mas quem que o Irã está bombardeando? Israel. Exatamente. Por quê? Porque existe esse conflito entre eles que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos reporta. Ou seja, isso é um sinal que a volta de Jesus está chegando, vai vir, vai acontecer. Eu diria que a gente não deve se preocupar, mas deve estar atento. Claro. Por quê? Porque isso vai acontecer. Isso deve nos preocupar? Não. Se a gente está com a nossa vida em ordem com Deus, se nós estamos com a nossa vida em ordem com Deus, se Jesus voltar daqui a 5 minutos e nos pegar aqui no meio da gravação do programa, a gente está preparado, até estamos falando de um assunto legal. Mas se voltar daqui a 10 anos, 30 anos, 100 anos, 500 anos, nem nós não estaremos mais aqui. Outras gerações, o mundo talvez seja muito diferente, mas a promessa vai acontecer. Então precisamos estar alertas. Vejo que o que está acontecendo é um sinal, é algo que a gente precisa estar atento, olhando com atenção, mas não no sentido de medo, no sentido de estar com a vida em ordem. Vida em ordem, eu penso assim. Nós vamos nos encontrar com Cristo de duas formas. Quando ele voltar pela segunda vez, como está lá em Apocalipse, que vai trocar as trombetas e que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, verá Jesus voltando. É o que a Bíblia nos orienta, nos fala. Puxa, mas como isso é possível? Bom, isso eu não sei, mas é o que a Bíblia diz. Ou quando a gente morre. Quando a gente morre, Jesus voltou para nós. Então, assim, se nós sairmos daqui, em nome de Jesus, que isso não aconteça, mas se a gente sofrer um acidente de trânsito e morrer, Jesus voltou para nós. O que a gente precisa estar? Com a vida em ordem. Passaporte em dia. Passaporte em dia. Para quando Jesus voltar, ele em glória voltando, ou ele nos chamou. Se ele nos chamar, Jesus voltou para nós. Então, passaporte em dia. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar alerta, desde o momento que acorda até o momento que vai dormir. Estou com a minha vida em ordem. Não quer dizer que nós somos santos, não erramos, não temos pecados. Mas, puxa, errei, então vou pedir perdão, vou me arrepender, vou colocar minha vida em ordem, vou estar sempre buscando estar com a minha vida em ordem. Ou seja, passaporte em dia. Quando você vai usar o passaporte, bom, esteja com ele em dia. A gente não sabe quando a gente vai usar, espiritualmente falando. Esteja com ele em dia. Isso é uma lição para nós. E estar com o passaporte em dia é uma coisa importante se falar. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Mas muita gente fala, não, é só ir na igreja, é só ir no culto. Mas eu vejo que a gente tem que sair de lá uma pessoa melhor. Pelo menos, como se diz, melhorar a cada dia um pouquinho mais. É claro que isso é um processo. Eu não vou dizer que o Henrique, daqui 10 anos atrás, era o mesmo Henrique que tinha a mesma ideia de pensamento. A gente amadurece, a gente cresce, a gente tem responsabilidades. Mas aí cabe a gente escolher entre o bem e o mal. E diversas vezes na minha vida, até trago aqui, essa semana, acho que foi na terça-feira, veio um senhor. Isso aqui é de um livro, acho que ele era de outra religião, mas ele falou assim: eu tô vendendo esse livro aqui. Eu perguntei, mas quanto é o livrinho?
Ele falou assim, não, o valor que você quiser dar, né? Aí teve um rapaz do restaurante, falou, Henrique, você pega um pra mim também e tal, acho que eu dei R$10, ele falou, não, você vai ser muito abençoado por esse livro, e eu tava dando uma olhada, não comecei a ler ainda, tá, antes que o pessoal me pergunte, mas eu comecei a ler e assim, tem muita coisa interessante de trazer hoje, né, e às vezes, a diversos momentos da minha vida, eu tive a oportunidade de ajudar pessoas, várias vezes Deus está ali em pequenas situações, em livros, em diversas vezes em você ajudar o próximo, que eu acho que é muito importante. É claro que ontem mesmo eu tava correndo do shopping para pegar o Uber, tava aqueles rapazes que vendem, acho que docinhos que são ex-hora. Falei, ele veio docinho, eu falei, agora eu tô com pressa, porque se a gente for Agora ajudar, não vai dar. agora não vai dar. Mas eles estão lá todo dia. Então Mas eles estão lá fica todo tranquilo. dia, Porque assim, eu brinco, se a gente for parar pra ajudar todo mundo, a gente não... a gente sim, tem que... Mas assim... Isso pode ser um peso pra nós. Né? Mas assim, o que eu vejo de diversas situações assim na minha vida foram que diversas situações eu tive que escolher entre fazer a coisa certa e a coisa errada. E às vezes é difícil a gente sempre optar pelo correto. Aí, principalmente a gente que às vezes gosta de dar um jeitinho em tudo e muitas vezes não é honesto com diversas situações da nossa vida. Sim, A gente sim. como pessoa, a gente sempre tenta ser honesto, mas às vezes até as pessoas que estão à nossa volta, todo mundo faz errado e você fica naquela, pô, eu não vou ser o único, desculpa a palavra, idiota que eu vou fazer desde do jeito certo, senão eu vou me ferrar. Então eu vou fazer errado igual todo mundo tá fazendo. Mas às vezes você fica se pensando, poxa, mas se todo mundo decidir pecar, eu vou pecar também? Se todo mundo decidir escolher ir contra... Porque assim, hoje cada vez mais tá difícil encontrar pessoas... Eu percebo, falo pela minha pastoral mesmo, tá difícil encontrar pessoas que estão ligadas a Deus. E a gente tá aqui se encontrando, conversando, tenho certeza que tem muito mais podcast falando abobrinha do que eu trazendo um assunto sério. Muito né? provável. Então assim, eu tô abrindo um espaço hoje, porque eu acho importante, o Gimito sempre foi aberto, o pessoal pensa, não, os caras devem mexer com coisa errada, ou caveira e tal, né? Não, eu sempre gostei de caveira, tá? Eu sempre fui roqueiro, mas eu sou um roqueiro do bem. Né? Já fui com a igreja com a camisa do Led Zeppelin, já posso brincar assim e tal, mas assim, nunca mexi com nada errado e tudo mais, e sempre vi o rock como uma forma mais de contrariar diversas questões, mas se tivemos diversos roqueiros aí que foram cristãos ao longo da vida. Li a biografia do Bruce Springsteen, que é um cantor de country, ele mesmo foi criado dentro da igreja, cantou dentro da igreja, então assim, a gente tem esse contato, né, com a palavra. E foi algo assim que muitas vezes na minha vida aconteceram esses testes, né? Pra ver, eu não sei se era Deus, se era o inimigo, às vezes que tava ali tentar divergir, vamos ver até onde ele vai, vamos ver o limite dele, se ele vai ceder ou se ele vai fazer o certo, né? Porque muitas vezes a gente faz o errado, e muitas vezes a gente não pensa direito, né? E essa questão você falou do perdão, cara, isso é o mais difícil que tem de se fazer. Porque eu hoje não vejo eu com tanta dificuldade de pedir perdão, mas dá vergonha, você tem peso, você fica... Extremamente desafiador. Necessariamente desafiador você pedir perdão. É algo que tá ali, além... E acho que o principal de todos é perdoar. O perdoar, não, o cara fez uma coisa errada lá com você e tal. Perdoar, né? E dependendo do grau também de situações, né? Porque perdoar não é algo fácil, né? Mas você tem que pensar que a pessoa fez às vezes um mal tremendo pra você e você tem que perdoar aquela pessoa, porque se você não se perdoar, você tá fazendo mal pra você mesmo. Sim. Porque às vezes não é por ela, é por você, né? Você tá carregando um fardo, um peso, uma raiva gigantesca no teu coração, e raiva nunca faz bem pra ninguém, eu acho, né? Em diversos momentos, a raiva, ela não ajuda você a resolver nada, né? Então eu vejo que é dessa forma mesmo, trazendo a palavra pra nossa vida. Acho que a Bíblia, ela fala muito sobre isso, né? E você falou de uma coisa que é um tabu bastante grande, que é o estereótipo. Dentro do conceito cristão, vamos pôr assim, existe o estereótipo. Então, assim, puxa, se você põe uma caveirinha ali, isso não é de Deus. Eu sou baterista, toco bateria. Então, eu gosto de rock, porque é o ritmo legal de você tocar da bateria. Agora, o rock, o samba, o pop, o jazz... Você pode louvar a Deus, adorar a Deus com qualquer ritmo. E isso é gostoso. Nossa igreja lá, nós tocamos de tudo. A gente não está fechado a isso, né? Você pode louvar a Deus. Você fala assim, não, pastor, mas veja, tem muita gente que pega e
toca o rock, vamos pegar o rock, por exemplo, para adorar Satanás, música... Bom, isso é outra história. Aí é uma decisão de cada um, mas o problema não está no ritmo, não está no estilo musical, não está na bateria, na guitarra, no contrabaixo. Se você pôr só teu pianinho e uma harpa dentro da igreja, você não vai ter uma igreja mais santa ou menos santa. Não é verdade? Isso é um estereótipo, porque o que manda é o coração. Por exemplo, lá na igreja tem o pessoal que toca com a gente e que, pô, o pessoal tem um monte de tatuagem e tal. E daí imagina, eu falo assim, não, Henrique, você não pode tocar comigo aqui porque você tem tatuagem. Mas a tatuagem vai fazer a diferença ou é o coração que faz a diferença? Às vezes pode ter alguém lá, lindo, maravilhoso, tá tocando a sua harpa e tem um coração podre. O cara é pornográfico, o cara pensa só em moralidade, o cara é desonesto, o cara só nega imposto. Mas o estereótipo, que santo, né? Sim. Então, isso é muito, assim, as pessoas precisam entender, a gente precisa quebrar nessa situação conceitual que você tem que aparecer de uma forma ou ser de uma forma para poder adorar a Deus. Deus conhece o nosso coração. A gente nunca pode se enganar. Deus olha o coração. Lógico, existe o bom senso. É óbvio que você tem que ter o bom senso dentro da igreja, dentro de qualquer lugar. Então você vai para a igreja, com que roupa que você vai para a igreja? Você tem que ter o bom senso. Certo. Sim, não é verdade? Você vai para a igreja, com que maquiagem que você vai para a igreja? Você tem que ter o bom senso. Mas aí não é o estereótipo que te leva a adorar ou não adorar. A camisa aí, CDC lá. Puxa, daqui a pouco fala, pô, é legal, mas assim, será que você não poderia vir com uma outra? O bom senso. Claro, o bom senso não te leva a você ter um outro padrão? Sim, sim. Então, isso é algo que às vezes fica muito latente aí dentro do mundo cristão ou do espiritualismo, né? Não, o cara é mais espiritual, menos espiritual pelo estereótipo, né? Isso a gente tem que tomar cuidado. E a gente também tem que entender uma coisa, que assim, a gente fala do rock, pô, o rock é do mal e tal, mas a gente escuta música de samba sertanejo que fala de traição, fala de pegar a mulher, de beber cerveja e tá, e isso tem... Coisa que não dá nem pra escutar, né? Falando, meu Deus, como é que o cara escreveu isso e alguém escuta isso? Alguém escuta isso, e você vê lá e tá todo mundo curtindo. Não, aí o cara fala, foi graças a Deus que colocou aqui, falando, pô, mas ó, Deus, como eu falei, Deus não vai encher você de mulher, de fazer uma outra coisa errada, de fazer você ter uma mansão, porque assim, eu acho que a gente também tem que parar, aí é uma opinião minha, e claro que ambos podem discordar, que eu acho que Deus não é um garçom que vai servir a gente. Eu acho que aí você tá com Deus... É muito mais aqui, claro que aí a gente fala que você ter sucesso profissional também tá ligado à fé. Sim. O sucesso profissional tá ligado, porque assim que você ser uma pessoa boa, você vai se dedicar a coisas que vão te fazer crescer. E vão te trazer resultados positivos. Mas assim, não que agora, que pô, que eu tô curtindo a vida, tô com um carrão, que não sei o que, pô, aí chega lá, o cara canta uma música, como diz assim, totalmente fora da realidade cristã e fala, não, graças a Deus, que não sei o que. Isso eu também acho um pouco assim, né? Pô, mas Deus, eu acredito que não ia fazer ele cantar essa música nunca. Ele ia cantar um louvor. Ou não se agradar daquela música. Pô, amigo, eu acho que não é bem essa que você poderia cantar, né? Mas assim, é que nem você falou, o coração muitas vezes fala por si só, do que por muita coisa, né? E acho legal a gente trazer vários ritmos. Acho que a música gospel hoje, ela tá... Música católica, a música gospel hoje diversifica também. Diversas vezes você escuta um louvor, tem diversos festivais. Agora em São José a gente teve. Sim. Teve 2 dias aí, teve a banda. Eu vi, eu acompanhei. Sim. Então, a gente teve e foram várias pessoas assistir. E é um show legal de assistir, porque eu brinco que não é um show que tem bebida alcoólica, né? É um show que você vai lá ver as pessoas curtindo realmente o show, não curtindo a bebida. Não tem funk lá, né? Nada contra o funk, né? Mas... Ou melhor, tudo contra o funk. Porque esse estilo não dá, né? Esse estilo força demais a barra, né? Exatamente. É claro que tem o funk dos anos 60, que o sim. Brown, que diferente. Esse é legal. Que é totalmente do de hoje. Eu não digo nem que esse é funk, eu digo que esse é o que a gente fala, ostentação, que ele ostenta, que aí eu digo que é uma coisa totalmente fora pra mim, que é cristão. Eu não gosto, eu não sei eu brinco assim, Thalita, mas assim, eu não gosto de ficar ostentando, pô, eu comprei um relógio aqui, tá? Que eu acho que assim...
você gosta de um relógio, tô vendo que você tá usando um relógio aí. Eu gosto. Legal, eu gosto de comprar lá, mas eu preciso mostrar pra todo mundo que eu comprei um relógio de 10 mil reais? Não preciso. Não vou ser melhor que ninguém Sim, com o relógio. exatamente. Porque faz a mesma coisa que o relógio, ele vê o horário. Exatamente. Né? Ele serve pra ver horário, só isso. Serve pra ver horário. Entendeu? E eu gosto de relógio, eu confesso que quando eu fico sem relógio, eu fico meio assim, meio ansioso, né? Então é uma coisa que eu tenho uma segurança minha de ter um relógio, mas eu não preciso ter o melhor relógio do mundo para ser feliz. Acho que esse relógio aqui, ele foi meu pai que me deu, ele cumpre a função que eu queria, tá ótimo, tá excelente assim, que nem Deus não precisa dar para mim mais Sim. do que o necessário. É, você não precisaria, assim, lógico, né? Eu entendo assim. Né? A gente tá saindo um pouquinho do assunto, já voltamos de novo, né? Tá. Veja, eu penso assim, ó, se você é alguém capacitado, trabalhador, alguém visionário, e daqui a pouco você explodiu financeiramente, amém. Bênção por isso. Né? Se você pode comprar lá um Rolex de 100 mil reais, amém. Legal, se isso não contaminar o teu coração. Se você pode comprar lá um carro de R$1 milhão, amém, beleza, Deus tá te abençoando. O problema é você querer isso para mostrar pro outro que você é melhor. Aí que eu vejo que é o maior problema. E voltando para o nosso contexto da Bíblia e do ensino, eu penso assim, só faz sentido você ir à missa, você ir ao culto, você ir a uma reunião religiosa, se você pegar o que for ensinado e colocar em prática. Porque senão, não vale de nada. A Bíblia não vale de nada. Se eu ler uma passagem hoje e eu tiver o entendimento que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, e eu mudar, a Bíblia fez sentido para mim. Agora, se eu ler a Bíblia, ela me falou assim, olha, Jeff, você precisa mudar isso aqui. O Espírito Santo falou comigo lendo a Bíblia. Falou, você precisa mudar isso aqui. Mas eu não mudo. Porque fala assim, eu não vou mudar, eu sou assim, tem nada a ver. Vou continuar fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. A Bíblia serviu para quê? Nada. Então, a Bíblia é o melhor livro, o melhor instrumento, o melhor manual de vida para nós, desde que eu coloque em prática. Em prática. Porque se eu não colocar em prática, é um livro como qualquer outro, que não faz sentido nenhum. Exatamente. Bom, Thalita, quer fazer alguma pergunta? Eu apenas queria comentar nessa questão, ainda voltando um pouquinho ali pra música. Eu sou adventista, ele é católico, mas A gente é de religiões diferentes. Então, tem Isso aí. Se respeito e entende que... assim, eu acredito que hoje em dia, né, principalmente a maioria das pessoas, eu gosto de K-pop. Então, acredito que a maioria das pessoas fala, assim, muitas coisas horríveis por conta de preconceito. E o preconceito aqui, o preconceito impede as pessoas de descobrirem coisas novas. Porque elas veem aquilo e, que isso é estranho, coisa de jovem, coisa de adolescente. Desculpem a palavra, coisa de gay, coisa de... Banalizam aquilo de uma forma sendo que, gente, dá um Google aí, pesquisa alguma letra aí, vê a tradução, que às vezes são coisas motivacionais. São palavras até bonitas, só que como é uma língua diferente, é uma cultura diferente, as pessoas banalizam isso de alguma forma. E ainda na questão da igreja, como eu falei, somos de religiões diferentes, mas nos respeitamos. Inclusive, eu fui até no show do padre, você falou sobre. e eu achei incrível, eu achei muito bom. Era digamos que assim, ali um local bem família, todo mundo aproveitando, todo mundo assistindo aquilo e tava tudo bem. Diferente de hoje em dia, quando você vai em certos shows, né, que tem briga, tem assalto, tem um monte de coisa ruim. Eu acredito que dependendo da música, dependendo do que tá ali, as pessoas ficam, como eu poderia dizer, ficam agitadas, ficam até às vezes com raiva, mas eu acredito que isso vai de cada um. Eu entendo que existe, assim, um preconceito, e aí existe uma questão muito complicada no sentido de entendimento. Vamos pegar a gente está falando um pouquinho de música, né? Então, música gospel ou música mundana, secular, que é muito comum a gente estar ouvindo, né? Eu gosto de música boa. Música boa. Por exemplo, eu sou mais do rock, gosto do rock, eu gosto do clássico, eu gosto de ouvir o Elvis Presley ainda. Bom, tenho 55 anos, né? Então eu gosto do Elvis Presley. Elvis Presley é maravilhoso. Eu também gosto, por incrível que pareça, não é o meu estilo preferido, mas eu gosto de vez em quando escutar o sertanejo de raiz. Por quê? Cara, você pega a letra do que ele tá cantando, é uma letra bacana, é uma letra que te alegra, é uma letra que tem um conceito. Se você pega hoje o sertanejo universitário,
Fugiu totalmente. Não dá, né? da realidade. Não precisa, é só você ler a letra. Com todo respeito, dá até dor de cabeça de Com ouvir. todo respeito, leia a letra do que está se cantando. Então aí complica, né? Então é a mesma coisa lá, o que você gosta de escutar, o que eles estão falando? A música está levando você para qual linha? Eu acho que esse é algo importante. Ah, eu vou num show, por exemplo, do Elvis, cover lá do Elvis. Pô, legal. E aí você vai lá, se divertiu, ouviu, curtiu e voltou para casa tranquilo. Aí você vai no show A, B ou C, aí o cara tá fumando maconha do teu lado, o cara tá cheirando, o cara tá brigando, tá aquela confusão. O problema não é o estilo da música, o problema é o que a música tá levando as pessoas a fazerem. Volto e trago isso para a igreja, a mesma coisa. A música gospel hoje, a gente também tem que ter critério. Porque não é porque tá se dizendo cantor gospel que a música é boa. Exato. Que a música é boa. Concordo. E eu falo como pastor. Tem alguns nomes, eu não vou citar aqui porque não é o caso, mas que eu falar, Henrique, escuta outra, que essa aí não é uma boa. Porque o cara se diz gospel, mas a vida dele não tem nada a ver com Deus. Ou seja, ele montou um painel, uma playlist para ganhar dinheiro, que hoje o mercado gospel é fantástico. Né? Muito se vende no mercado gospel, não só música, mas muita coisa. Então, hoje o mercado gospel está sendo muito mais explorado financeiramente do que espiritualmente. Então tem que tomar cuidado com a música gospel. Não é todo cantor, não é toda banda, não é todo cara que se lança no mercado que dá para ouvir ou até ir na apresentação. Eu não gosto de falar show, né? Mas ir na apresentação. Não dá, é melhor você não ir do que você participar de algo que não é de Deus. Aquilo não é de Deus, aquilo é mercadológico, o cara fez para ganhar dinheiro. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os preconceitos, mas principalmente com o que a gente está ouvindo. Né? Música, na minha opinião, tem música boa e música ruim. Só isso, 2 tipos, música boa e música ruim. Ah, o estilo gospel, o estilo clássico, o estilo pop, rock... Para mim tá enquadrado. Música boa e música ruim. Sim, sim. E a gente tem que saber filtrar. Exatamente. E como você falou, o que a música tá levando você a fazer? Você citou ali, mas os exemplos que são dados não são exemplos cristãos. Então você tem noção que a música não tá te fazendo bem. É óbvio que você vai colocar ali. E geralmente a gente vê que a música boa tem instrumental, tem N questões aí que você vê. Quando você escuta um louvor que eu acho que a música gospel tem isso, de trazer aquele impacto. Sim, aquela mexe com o teu coração, mexe com tuas emoções. Eu acho assim, aí eu olho e falo, nossa, essa música é pra mim. Tem uma música gospel que eu tô escutando todo dia de manhã, tá me motivando pra ir pra trabalhar, tá me fazendo bem. Óbvio, beleza. Tem conteúdo. Tem conteúdo, legal. Pra mim tá me fazendo excelente, ótimo, né? É claro que eu vou escutar ela, depois vou partir pro outro lado. Eu gostava muito antes de um grupo chamado Voices, que eram umas mulheres que cantavam, achava sensacional. Foi acho que o primeiro contato que eu tive com música gospel, isso muitos anos atrás, né? Hoje nem sei se tá nativo esse grupo, né? Teve, claro, a Aline Barros, que foi acho que uma das pioneiras. Lógico, a pioneira de... Diante do Trono, Sim. que é um pessoal que fez... eu sou mais antigo um pouquinho, vocês não devem ouvir... Tá no YouTube, um grupo muito legal, um grupo de São Paulo, chamado Milad, com D mudo, Milad. Se você buscar no YouTube, você vai ver. É um dos primeiros grupos, assim, que eu lembro, que surgiram com a música gospel, mas com conteúdo, música boa. Assim, uma coisa que eu, assim, lógico, isso é minha opinião como pastor, como músico, eu sou músico, né? Eu já toquei violino na minha vida, quando eu era adolescente eu toquei violino, depois o meu instrumento base é a bateria, toco violão, então eu gosto de música. Assim, o que não dá é você ter gente despreparada cantando e tocando. Isso mata qualquer coisa, mata a missa, mata o culto, mata uma reunião, mata tudo. Então você quer cantar, quer tocar, vai estudar o instrumento, vai fazer aula de canto, louve a Deus com qualidade, que você leve as pessoas a quererem aquilo e não se afastarem. Exato. Então a música, assim, a gente tomar cuidado no meio da igreja, porque às vezes tem o conceito errado assim, não, para Deus vale tudo, não, para Deus ele aceita. Não, irmão, não é assim, né? Pô, você tá cantando tudo desafinado, fora do tom, tá tocando tudo errado. Né? Deus, ele até entende o teu coração, mas você pode estudar, você pode aprimorar, você pode fazer algo melhor para Deus, porque para Deus sempre é o melhor. E, bom,
Você quer fazer uma última pergunta, Thalita? Eu só quero comentar uma coisa aqui, que eu trouxe material aqui. Eu fui numa palestra essa semana. O patrão ali, ele faz parte de uma outra igreja lá, até mostrar aqui o material. Eu fui numa palestra sobre marketing e foi muito legal, que eu vi muitos jovens. Quem fez a palestra foi uma jovem que quer peguei o contato dela para trazer ela aqui no podcast. Ela falou sobre marketing, né? Ela fez até várias figurinhas aqui, glória a Deus, né? E tudo mais, achei bem legal. E eu fiquei muito impressionado com a dicção, né? Eu até falei pra Thalita, com a dicção, eu nunca tinha visto jovens assim, falando tão bem e com tanta clareza, pregando e tudo mais, né? E eu achei aquilo fantástico. Falei, nossa, né? Porque não é fácil ver, geralmente. Sim, a nossa juventude, ela tem um pouco dessa questão da gíria e tudo, mas não, falando firmemente, com uma dicção, uma oratória gigante. Então eu fiquei realmente impressionado com isso, com essa, que assim, a nova geração, ela tem futuro, tem, claro, a gente faz parte e tudo mais, tem que abraçar. Eu acho que as igrejas, ela tem que fazer projeto voluntário, né? A gente fala grupo de jovens, independente de como que se denomina, mas assim, trazer os jovens de volta à igreja, porque realmente precisa resgatar. É a nova geração. Sim. É a nova geração Sim. que precisa estar dentro da igreja, precisa estar lendo a Bíblia, precisa estar pregando o evangelho, para que a gente tenha anos prósperos que a igreja, porque a gente sabe que as igrejas, não sei como tá vocês, não sei como tá a igreja de Ofir, mas que tá se enfrentando uma falta de voluntariado. Uhum. A igreja precisa de voluntários para que ela possa funcionar, para que ela tenha os músicos, tem a pessoa que organiza, Tem recepção, tem a recepção, tem os professores da escola do Ministério Infantil, os catequistas, né, que a gente fala, catequistas. Pessoal então assim, a igreja precisa de pessoas para funcionar. A igreja precisa, e agora, claro, muito mais, cada vez mais os jovens, que os jovens, você fala a gente jovem, mas a gente já tá adulto, né, mas a geração... São gerações, veja, vocês têm uma geração, e eu estou em outra geração, né? E eu acho isso importante, esse assunto que você está abordando, Henrique. Eu penso assim, ó, o evangelho de Cristo, a Bíblia, nunca vai mudar. A Bíblia é a Bíblia, e não muda uma vírgula ou um ponto, não muda. Mas o que muda? A forma de pregarmos a Bíblia, a forma de ensinarmos a Bíblia, a forma de a gente expor esse conteúdo. Como hoje. Hoje nós estamos num contexto que há 60 anos atrás não existia. Qual que é o problema que eu vejo que a maioria das igrejas, às vezes, não está atenta? Você precisa evoluir na forma como você prega o evangelho, não mudar o evangelho. O evangelho a gente não muda jamais. Essa palavra a gente não muda. O que muda? A forma. A internet, a comunicação, os meios, a linguagem. Porque se você quiser falar para jovens, vocês são jovens, se o líder espiritual de vocês quiser falar para vocês com uma linguagem de um pessoal de 60 anos atrás, vocês vão olhar e falar, pô, tio, aí não dá, né? Vocês vão ficar motivados a ler a Bíblia, a estudar? Não, porque a linguagem não é apropriada. Então, na nossa igreja, lá na igreja de Ofir, a gente procura sempre ter essa visão. A forma como eu prego para as crianças é da forma como eles entendem hoje, como ele tá aprendendo na escola, como ele está conversando com os amigos. A forma como eu prego para os jovens é como eles estão vendo hoje a Bíblia. É como eles estão vendo, como eles estão conversando, as conversas, os memes, as postagens. O conteúdo não muda jamais. O Evangelho de Cristo não muda jamais. O Novo, o Velho Testamento, isso não muda. Essa palavra não muda, mas é a forma. Então nós precisamos entender, e as igrejas, os líderes, a nova geração ou as gerações, que a forma de pregar o Evangelho é algo importante, né? A gente precisa evoluir e seguir a tecnologia e a forma nova de ser. Tá certo. Jefferson, queria agradecer em nome do Podcast Mito pelo seu tempo, você tá aqui com a gente hoje. Agradecer mais uma vez a minha digníssima co-host, tá, namorada, né? E, bom, gente, mais uma vez quero agradecer a Conexão TV também por estar sediando esse espaço, toda a equipe técnica aí que trabalha também com a gente. Agradecer mais uma vez por estarem aqui cedendo todo esse espaço, arrumando pra gente, né? Tem toda uma equipe para trabalhar aqui para nós, para fazer esse episódio estar no ar. Mais uma vez fazer o convite, né? Não perca os próximos episódios do nosso podcast.
A gente também quer trazer também muitos assuntos também relacionados a Deus, a Bíblia também, né? Além de outros bate-papos, assim, também, como a gente trouxe agora semana passada do Oscar e tudo mais, a gente tenta trazer um assunto variado para conversar, né? Tá certo. Então é isso, Importante. gente. A gente deixa as redes sociais aqui para quem tá nos acompanhando. Vai estar também o link da Igreja de Ofir para estar acompanhando. Quem quiser acompanhar também a Igreja de Ofir, fique à vontade. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Aê!